Vai ser um react do Léo Augusto. Eu assisto ele muito, mas essa aqui vai ser a primeira história de terror. Eu sei que você vai ficar com calafrio. Oi, Léo, sou Enzo, tenho 12 anos. Tudo começou quando eu estava no sítio da minha bisavó. Aquele lugar era da hora. Tinha muitas frutas que eu podia pegar das inúmeras espécies de árvores frutíferas que ali viviam. Tinha muita cana de açúcar lá, que era a minha favorita. Minha bisavó sempre dizia para eu pegar as frutas com muita atenção, pois na natureza haviam coisas misteriosas que nem mesmo os mais sábios sabiam explicar. Então teve essa vez, cara, que eu tava lá na parte do canavial, né? Eu levava sempre uma faca comigo para abrir as frutas, e nesse caso eu tava cortando a cana, pois ela é bem dura. Então sentei por ali mesmo e comecei a mastigar e chupar o caldo. Fiquei por horas ali e já tinha consumido umas 5 canas, até que eu escutei um barulho. Pensei que devia ser um passarinho pousando ali, mas não era nada. Eu pressenti algo ruim e saí dali. No dia seguinte, eu fui lá novamente. Tava faltando um monte de cana. Parecia que alguém tinha colhido. Perguntei pra minha bisavó se ela sabia de algo. Ela falou que era o Tonhão que pegava umas de vez em quando, que era pra não falar com ele e nem pegar muita coisa de lá, porque ele tomava conta do perímetro. Achei meio estranho, mas ok, né? No terceiro dia, eu repeti a mesma coisa. Fiquei lá sugando cana, até que escutei novamente o barulho de mato seco sendo pisado. Só que agora dava para discernir que eram passos realmente. Será que é o tal do Tonhão que minha avó falou? Esse maluco é o quê? É um caseiro que fica por aqui, o jardineiro dela? Eu não entendi muito bem isso. Fiquei apreensivo até que o mato se abriu na minha frente e não tinha nada. Parecia que era algo invisível que tinha parado na minha frente, de proporção grande. Eu escutei o seguinte: saia daqui, você está roubando toda a cana. Saia antes que eu acabe com você, garoto. Mano, o que tá acontecendo? Que bicho é esse que tá falando comigo? Eu só consegui ficar parado sem me mexer, pra não ser atacado por essa coisa. Fiquei umas meia hora e aquele bicho falando. De repente eu não escutei mais nada. Parecia que o tempo estava limpo, sem nuvens, e o vento continuava a soprar. Parecia que não tinha acontecido nada. Será que eu tô ficando maluco? Decidi ignorar isso e fui cortar a cana novamente. E foi aí que eu senti uma dor absurda, mano. Quando eu pisquei e abri os olhos, no lugar que era a cana, estava o meu braço. Escorria por todo o meu braço, meu líquido vital. Eu estava em uma espécie de ilusão. Já era de noite e eu ali no meio do canavial. Não havia mais cana nenhuma no lugar, mano. Voltei pra casa segurando meu braço cortado. Minha mãe me deu a bronca, falou o que eu tava aprontando até essa hora. Falou que tinha ido lá fora e não me encontrou no quintal. Logo em seguida, minha bisavó falou que o Tonhão não gostava de outras crianças. Eu perguntei pra ela quem era Tonhão, pois não vi ninguém. E ela falou que era o seu filho. Ele era quem cuidava daquele lugar e que protegia de intrusos. Eu não achava que ele iria vê-lo como ameaça, Enzo. Eu vou dar uma bronca nele por ter feito isso. Minha mãe falou que minha bisavó era meio biruta das ideias, que o filho dela, chamado Antônio, havia morrido há mais de 70 anos e que não fazia sentido o que ela dizia. Até que na parte da noite, quase na hora de dormir, a minha bisavó tinha feito os biscoitos amanteigados. Ela me deu como uma forma de eu ficar de boa, né, mano? Levou até o quarto em que eu estava. Ia ser bom eu me recuperar comendo esses biscoitos crocantes e fresquinhos, que por sinal estavam deliciosos. Mas no momento em que eu comia o segundo, pude ver a luz piscando forte. Será que tá dando defeito? Comecei a ficar assustado. Será que é aquela coisa do canavial?
O suposto filho da Bisa? Eu deixei os biscoitos e fui na janela, né, dar uma olhada lá fora. Tinha um rastro na grama que vinha direto pra casa. A luz se foi de vez, cara. Eu me escondi debaixo da cama, fui rastejando, até que alguém bateu na porta. Mas eu não abri, eu fiquei lá quietinho, até que algo deu um murro muito forte e a porta caiu. Eu realmente não vi nada, só escutava passos no chão de madeira. Ele estava ali, foi até os cookies. Farelos caíam e eu escutei. Eu adoro os cookies da minha mamãe. A cama cedeu como se tivesse deitado alguém. Eu fiquei espremido a tal ponto que fiquei sem ar. Aquela coisa devia ter uns 800 quilos. Depois disso não me lembro mais de nada. Só me recordo de manhã, o sol queimando minha visão e eu saindo debaixo da cama. Parecia que o Tonhão já não estava ali, né? Falei pra bisavó que a porta tinha caído e ela disse que estava tudo bem. Essa porta não se segurava firme no lugar. Antônio tem a mania de abrir essa porta no soco. Minha mãe, que dormiu no quarto ao lado, disse que escutou um barulho à noite, mas ficou com preguiça de ver o que era. Achou que era eu fazendo bagunça. Eu não volto mais lá desde então. Se depender de mim, nunca mais. Eu tenho quase certeza que aquele quarto em que eu tava dormindo era do Tonhão antigamente, né? Enquanto ele era vivo. E a bisavó fazer os biscoitinhos que o Tonhão tanto ama foi certamente um atrativo para ele aparecer ali. Realmente é um milagre eu estar vivo hoje. Obrigado por ler minha história, Léo. Sou do Paraná. E meus amigos, tá querendo algum quadrinho aí do Léo Augusto? É só adicionar esse zap que tá aparecendo pra você e chamar lá, mano. Vai chegar uma lista de quadrinhos disponíveis, beleza? São as versões físicas e as digitais. Chama lá e garanta já o seu quadrinho feito pelo Léo. Bem-vindos à Cidade Elemento. Todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Ei! Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Inspeciona. Histórias bizarras dos Mais uma. inscritos. Opa, Léo, me chamo João Pedro, tenho 12 anos, mas quando essa história aconteceu eu tinha uns 10. Então, meu pai e minha mãe trabalham no mesmo hospital. Oxe, Minha que mãe ambulância... cozinha. Oxe, que ambulância preta é essa? Nunca vi, não. E aí meu pai é maqueiro. Nesse dia, minha mãe estava trabalhando e só estávamos eu e meu pai em casa. Era por volta de 1h45 da tarde e ele estava tirando aquela sonequinha pós-almoço, né? A famosa sesta, como ele chama. Eu estava jogando um joguinho no meu celular quando, de repente, eu escutei um psiu, como se alguém estivesse me chamando, bem alto. Psiu. Fiquei com um pouco de medo, mas eu fui olhar, né? Quem tá fazendo esse barulho? Não tinha nada. O estranho é que mesmo meu pai dormindo ali no sofá, não escutava nada, como se o chamado fosse só pra mim. Continuei a minha jogatina, tentando ignorar aquilo. Logo em seguida, escutei de novo aquele psiu. Fui olhar pela janela e dessa vez eu vi. Bem em frente à minha casa, tinha alguma coisa ali flutuando, virado em minha direção. Ele me chamava com o dedo, como se quisesse que eu me aproximasse. Naquela hora, o medo tomou conta de mim, cara. Fechei as janelas, as cortinas, corri pro meu quarto, bati a porta e fiquei lá, intocado no lençol. Comecei a chorar muito, velho. Meu pai, que tava morgado no sono, acordou assustado, tentando me acalmar. Mas eu não consegui explicar direito o que eu tinha visto pra ele. Fazem uns 2 anos desde essa história e até hoje eu não sei o que era aquilo. Mas pensando bem, meu pai sempre transportou muitos pacientes no hospital, inclusive corpos de pessoas que já tinham ido pro outro mundo, né? Quem sabe a alma de algum desses falecidos podem ter se agarrado nele e de alguma forma veio até ali a nossa casa, né? Mas não conseguiu entrar lá pra dentro, ficou ali por fora.
só chamando. Talvez aquela presença estivesse ali atrás do meu pai e não de mim, tentando se comunicar ou buscar ajuda para seguir em paz. Até hoje eu fico com essa dúvida, mas nunca consegui encontrar uma resposta. E meus amigos, tá querendo algum quadrinho aí do Léo Augusto? É só adicionar esse zap que tá aparecendo pra vocês, chama lá, mano. Vai chegar uma lista de quadrinhos disponíveis, beleza? São as versões físicas e as digitais. Chama lá e garanta já o seu quadrinho feito pelo Léo. Olá, Léo, eu sou Murilo e eu vou te contar uma história braba, mano. Minha avó sempre foi aquela senhora excêntrica, sabe? Tinha aquele cheiro de alfazema, guardava os biscoitos velhos no armário e principalmente, mano, tinha um papagaio verde com um bico afiado e um olhar que parecia penetrar na minha alma. Seu nome era Jack, mas eu sempre o chamei de desgramado. Eu era um garoto normal, né? Gostava de fazer as coisas de criança, assistir desenho e, claro, comer, encher a pança. O problema é que todas as vezes que eu ia pra casa da minha avó, eu tinha a sensação de que minha comida sumia de um jeito estranho. Eu colocava o lanche na geladeira, né? E quando eu voltava pra pegar, sumia tudo. Desaparecia. Como? Minha mãe me dava bronca e dizia que eu era distraído, que não me lembrava de ter comido. Mas eu sabia que não tinha sido eu, tinha sido ele, Jack. Na primeira vez que suspeitei, eu tinha deixado uma sobra de uma coxa de frango na geladeira, que minha avó tinha preparado, né? Deixei lá de boa esperando, pra quando eu voltar da brincadeira lá de fora, cheio de fome, eu passasse pra dentro. Passei o dia pensando, né, sonhando com a mordida. Quando eu abri a geladeira de noite, mano, cadê a coxa? Nadinha, sumiu tudo. Fui correndo pra sala, acusando o papagaio. Foi Jack, ele pegou meu frango. Esse papagaio aí é mó vacilão. Já comeu meu lanche antes e agora meu frango, tá de brincadeira. Claro que ninguém levou a sério o que eu disse, né? Murilo, papagaios não comem frango, meu filho. Eles só comem sementinhas. Para de viajar, garoto. Eu já te disse que não gosto quando você fica mentindo, hein? Mas eu sabia que era ele. Um dia eu estava quieto na sala. Percebi que Jack se mexia de um jeito estranho na gaiola. Ele olhava pra mim direto nos olhos e sorria. Eu sei que papagaios não podem sorrir, mas juro que ele tava rindo pra mim, velho. E no segundo seguinte, ele abriu a portinha da gaiola, bateu as asas e voou direto pra cozinha. Corri atrás dele, mas já era tarde demais. Quando cheguei, ele tava empoleirado em cima da geladeira, picando uma fatia do meu sanduíche de presunto. Voltei correndo para a sala, gritando que Jack tinha roubado meu lanche. Ah, Murilo, deixa de coisa. O Jack mal sai da gaiola. Ele é um papagaio bem velhinho, meu filho. Não vai fazer isso. Mas eu sabia a verdade. Jack não era um papagaio comum. Ele era astuto manipulador e se fingia ser bonzinho na frente dos adultos, mas quando estávamos a sós, ele se revelava. Desconfiava que esse bicho tinha alguma coisa possuindo ele, porque não era possível, mano. Era domingo e minha mãe tinha feito aquele almoço caprichado, deixou o frango na geladeira para o jantar, mas quando fomos pegar, não tinha nada. E lá estava eu, mais uma vez dizendo: eu avisei, foi o Jack, esse papagaio é um ladrão, rouba comida na geladeira. Minha mãe e meu pai, já sem paciência, me deram uma bronca daquelas. Disseram que eu estava inventando desculpas, que eu era maluco, mas eu sabia, o desgramado estava me sabotando. Minha mãe foi lá no quarto em que eu dormia e revirou minha mochila. Lá estava vários pedaços de osso de frango, o frango que tinha sumido. Aquele papagaio desgramado botou a prova do crime dentro da minha mochila, mano. Como ele fez isso? Eu não consegui acompanhar os movimentos daquele meliante e eu fiquei de castigo por muito tempo. Hoje eu não vou mais na casa da minha avó e sempre que alguém me pergunta o motivo, eu só respondo uma coisa: cuidado com os papagaios, eles podem ser mais inteligentes do que você pensa. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos inscritos. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosléo@gmail.com, beleza?